A Fórmula 1 se prepara para entrar em 2026 sobre um discurso de renovação, eficiência e equilíbrio técnico. Mas o que se desenha nos bastidores é um cenário de instabilidade que ameaça o campeonato antes mesmo da primeira largada. O novo regulamento, vendido como um marco tecnológico, já nasce cercado por suspeitas graves envolvendo a Mercedes, uma das equipes mais influentes da história da categoria. A acusação é direta: a fabricante alemã teria desenvolvido um motor que opera fora dos limites estabelecidos pelas regras, obtendo uma vantagem técnica que compromete a igualdade esportiva. O cerne da questão está na filosofia dos novos motores. A partir de 2026, a Fórmula 1 reduz deliberadamente a importância da combustão interna, limitando a taxa de compressão e transferindo parte significativa da performance para o sistema elétrico. O objetivo era forçar uma convergência técnica entre as equipes, diminuindo diferenças extremas de potência e tornando o campeonato mais disputado. No entanto, surgiram indícios de que a Mercedes encontrou uma forma de contornar esse princípio explorando um fator físico inevitável: a dilatação dos materiais quando submetidos a altas temperaturas. Segundo informações que circulam no paddock, componentes internos do motor, como pistões, bielas e outros elementos estruturais, teriam sido projetados para alterar seu comportamento conforme o aumento de temperatura durante a corrida. Isso permitiria que a taxa de compressão efetiva do motor fosse maior em regime de uso real do que aquela verificada nos testes estáticos realizados pela fiscalização. Em termos práticos, o motor se apresentaria legal no momento da medição, mas entregaria desempenho superior quando estivesse em plena operação na pista. Inicialmente, essa solução foi tratada como mais um exemplo clássico da chamada área cinza do regulamento, algo historicamente comum na Fórmula 1. A categoria sempre conviveu com interpretações criativas das regras, muitas vezes celebradas como genialidade técnica. O problema surge quando se observa um ponto específico do regulamento que exige que o carro esteja em conformidade não apenas durante a inspeção, mas ao longo de toda a corrida. Essa exigência muda completamente o enquadramento do caso. Se a unidade de potência altera suas características durante a prova de forma incompatível com os limites definidos, não se trata mais de interpretação ousada, mas de irregularidade técnica. Esse detalhe transforma uma possível vantagem estratégica em um problema institucional, colocando em xeque a lisura do novo regulamento e a capacidade da FIA de garanti-lo. O que deveria ser uma transição controlada para uma nova era tecnológica começa assim marcada por desconfiança e tensão. Antes mesmo de os carros entrarem em pista, a Fórmula 1 já enfrenta um conflito que ameaça sua credibilidade e expõe as fragilidades de um sistema que prometia equilíbrio, mas entrega incerteza. A gravidade da situação envolvendo a Mercedes aumentou de forma exponencial quando surgiram informações sobre a origem da descoberta dessa suposta irregularidade. O alerta não teria partido de análises externas ou de inspeções aprofundadas da FIA, mas sim de um vazamento interno. Um profissional que participou do desenvolvimento do projeto de motores da equipe alemã teria deixado a estrutura e posteriormente levado detalhes técnicos sensíveis para concorrentes diretos. A partir desse momento, o que era apenas rumor passou a ganhar contornos de crise real. A revelação provocou um efeito dominó dentro do paddock. Outras fabricantes começaram a revisar seus próprios projetos, enquanto equipes rivais passaram a questionar abertamente a legalidade da unidade de potência da Mercedes. Algumas tentaram compreender se a solução poderia ser replicada. Outras pressionaram politicamente a FIA por esclarecimentos imediatos. O ambiente, que deveria estar focado na adaptação ao novo regulamento, rapidamente se transformou em um campo de disputa técnica e institucional.
O impacto potencial desse caso vai muito além de uma única equipe. A Mercedes ocupa uma posição estratégica na Fórmula 1, não apenas como competidora, mas como fornecedora de motores. Qualquer decisão que afete a unidade de potência atinge diretamente outras escuderias que dependem desse fornecimento para competir. Isso cria um cenário extremamente delicado, no qual uma punição técnica pode resultar na exclusão indireta de múltiplos carros do grid logo na primeira corrida da temporada. A FIA se vê então diante de um dilema quase insolúvel. Se permitir que o motor seja utilizado como está, corre o risco de legitimar uma infração e comprometer a credibilidade do campeonato. Se proibi-lo, pode desencadear uma crise logística e esportiva sem precedentes, com equipes impossibilitadas de alinhar por falta de unidades de potência homologadas. Nenhuma das opções é simples e ambas carregam consequências profundas. A dificuldade técnica de fiscalização agrava ainda mais o problema. Monitorar o comportamento interno de um motor em diferentes regimes térmicos ao longo de uma corrida é um desafio enorme, mesmo para os padrões avançados da Fórmula 1. Isso levanta questionamentos sobre a capacidade real da FIA de controlar soluções cada vez mais sofisticadas que operam nos limites da engenharia moderna. Assim, o início da era 2026 deixa de ser apenas uma mudança de regulamento e passa a representar um teste de autoridade, transparência e governança. A Fórmula 1 entra em território perigoso, onde a linha entre inovação e infração se torna cada vez mais tênue e onde uma única decisão pode redefinir o equilíbrio do esporte por anos. Com a confirmação de que o problema não era apenas especulação de bastidores, a Fórmula 1 entrou em um estado de alerta silencioso. As reuniões se intensificaram, os comunicados ficaram mais cautelosos e a FIA passou a lidar com uma situação em que qualquer decisão poderia gerar um dano estrutural ao campeonato. O caso da Mercedes deixou de ser apenas uma questão técnica e passou a representar um impasse político, esportivo e institucional, daqueles que marcam épocas. O ponto mais sensível está na aplicação prática das regras. Mesmo que a irregularidade seja reconhecida, a dificuldade em fiscalizar o comportamento interno do motor durante toda a corrida cria uma zona de insegurança. A tecnologia envolvida é extremamente sofisticada, operando em escalas microscópicas e em condições térmicas variáveis, algo que desafia os métodos tradicionais de controle. A FIA, que sempre se apoiou em medições pontuais, agora enfrenta um cenário em que o desempenho real pode divergir do comportamento apresentado nas inspeções oficiais. Diante disso, surgiram discussões sobre soluções excepcionais. Uma delas seria permitir que a Mercedes utilize sua unidade de potência ao longo de 2026, exigindo correções apenas para o ciclo seguinte. Essa alternativa, embora pragmática, carrega um custo simbólico enorme. Autorizar um motor considerado irregular significaria admitir publicamente que o regulamento falhou em seu objetivo central: garantir igualdade técnica. Para muitas equipes, isso seria uma derrota institucional difícil de aceitar. Por outro lado, uma proibição imediata poderia desencadear um caos sem precedentes. A Mercedes não corre sozinha, e sua posição como fornecedora amplia o impacto de qualquer sanção. Impedir o uso do motor colocaria em risco a participação de várias equipes na abertura da temporada, algo que a Fórmula 1 simplesmente não pode se dar ao luxo de enfrentar. Um grid reduzido logo na primeira corrida seria um golpe direto na imagem do campeonato e na confiança de patrocinadores e parceiros comerciais. O debate também escancara uma tensão antiga do esporte. Até que ponto a criatividade técnica deve ser incentivada antes de se tornar uma ameaça à competitividade? A Fórmula 1 sempre viveu desse equilíbrio delicado, mas o caso atual mostra que as brechas do regulamento podem gerar distorções tão grandes
grandes que colocam o próprio sistema em xeque. Não se trata mais de quem foi mais inteligente, mas de quem cruzou uma linha que talvez nunca tenha sido claramente desenhada. À medida que 2026 se aproxima, o silêncio oficial contrasta com a ansiedade nos bastidores. A sensação é de que o campeonato caminha para sua estreia carregando uma crise não resolvida, onde qualquer anúncio pode mudar drasticamente o cenário. O que deveria ser uma celebração do futuro se transforma, pouco a pouco, em um teste brutal de autoridade e credibilidade. Enquanto a FIA avalia seus próximos passos, as demais equipes observam o desenrolar do caso com uma mistura de indignação e cautela. Para muitas delas, o problema não é apenas a possível irregularidade da Mercedes, mas o precedente que será criado a partir da decisão final. Se uma vantagem desse porte for tolerada, o discurso de equilíbrio técnico perde força e a confiança no regulamento se fragiliza de forma quase irreversível. Fabricantes que apostaram pesado no novo ciclo regulatório se sentem especialmente prejudicadas. O investimento em 2026 foi feito com base na promessa de uma Fórmula 1 mais nivelada, onde a eficiência e a criatividade seriam recompensadas dentro de limites claros. A percepção de que uma equipe pode iniciar essa nova era com um motor superior, obtido por meios questionáveis, gera frustração e alimenta um clima de desconfiança generalizada. As propostas intermediárias ganham espaço justamente por tentarem evitar um colapso total. Multas milionárias, limitações artificiais de potência e restrições operacionais aparecem como alternativas para neutralizar a vantagem sem excluir equipes do grid. Ainda assim, essas medidas levantam questionamentos sobre justiça esportiva. Penalizar sem proibir pode soar como um acordo político, mais preocupado em preservar o espetáculo do que em fazer cumprir as regras. O caso também expõe uma fragilidade estrutural da Fórmula 1 moderna, a dependência excessiva de poucos fornecedores de motores. Quando uma dessas estruturas entra em crise, todo o campeonato sente o impacto. Realocar equipes, mesmo que teoricamente possível, envolve contratos, logística e interesses que vão muito além da pista. Não é apenas uma questão técnica, mas um quebra-cabeça institucional complexo. Para o público, o cenário é confuso. A promessa de uma nova era chega acompanhada de incertezas, rumores e disputas de bastidores que afastam o foco do que realmente importa: a competição. A ideia de um campeonato que pode começar sob suspeita mina o entusiasmo e reforça a percepção de que a Fórmula 1 ainda luta para equilibrar inovação, transparência e justiça. Independentemente do desfecho, a temporada de 2026 já nasce marcada por esse episódio. Mesmo que uma solução seja encontrada, a crise deixa cicatrizes profundas. Ela redefine a relação entre equipes e regulador, reforça a tensão entre criatividade e legalidade e mostra que o maior desafio da Fórmula 1 talvez não esteja apenas na engenharia, mas na capacidade de governar um esporte cada vez mais complexo.